Bom, eu vou começar explicando, né, que apego é muito mais que carinho e respeito que você está ali dando para o seu filho. É ciência, né? Esse momento é aquele momento que, se você que é mãe tem alguma dúvida de que colo, presença, responsividade com seu filho é em vão ou não é tão importante, ou que você ouve todo tipo de palpite em relação que você está dando muito colo para o seu filho, que você está mimando demais ele porque você está presente. Essas falácias, esses palpites sem noção, eles vão cair por terra, né? Eu vou provar para você e vou mostrar ponto a ponto porque que o apego é tão importante, e ele está diretamente relacionado com vínculo e diretamente relacionado com o colo aí que você dá para o seu filho. Então, toda essa questão que a gente já ouviu até agora, de que você não deve dar dando colo ou que você está exagerando nos cuidados, a ciência vem mostrar pra gente que é totalmente contrário. Então, nesses 3 primeiros anos, até 5 anos, onde o nosso cérebro está se desenvolvendo quase em 90% de tamanho, né, nesses primeiros anos aí do seu filho, ele nasce com um cérebro totalmente inacabado. Algumas áreas e estruturas cerebrais, elas sequer estão formadas, que é o caso do apego. E o colo entra aí nesses estudos científicos, o contato físico, o atendimento das necessidades do seu filho entra como fortalecedor e não só como algo que vai contribuir, mas algo que depende diretamente para que aquela criança consiga se desenvolver de maneira correta e adequada, né? Então, o que acontece nesses 3 primeiros anos da vida do seu filho, que é a parte mais importante, né, da constituição do ser humano, inclusive é onde as relações, o modelo de relacionamentos vão estar sendo formados, e isso aí vai ser refletido aí a longos anos por toda a vida dele. Isso tudo está acontecendo nos 3 primeiros anos, e contrário ao que todo mundo disse, se você tivesse que se concentrar em uma coisa para fazer para o seu filho nesse momento, seria o colo, né? Então, as estruturas cerebrais, né, essa coisa de aumentar o volume, de realmente algumas áreas cerebrais estarem sendo construídas ainda nesses primeiros 2 anos do nosso filho, elas são favorecidas por conta do contato físico. Além das estruturas, a gente também está falando sobre ligações sinápticas, né, de uma área cerebral que é a mais inferior até as áreas superiores. Essas sinapses, elas existem, né, os neurônios estão todos ali, mas eles só vão reagir e agir conforme a gente estiver dando contato físico para o nosso filho e atendendo as necessidades dele. O que eu poderia dizer assim, de maneira resumidamente, que significa essa questão toda do apego, é que cada abraço que você dá no seu filho, né, cada repetição do amor, ao invés de repetir a dor, você está favorecendo o desenvolvimento físico dele e psíquico, né? A gente está falando sobre processos bioquímicos. Então, em outros tempos, a gente achava que essas questões todas de formação do nosso corpo, de desenvolvimento cerebral, elas aconteceriam naturalmente, independentemente de fatores externos, porque era algo biológico. Hoje, a gente sabe que depende do mundo externo, sim, e queira ou não, a sociedade vai ter que começar cada vez mais a se acostumar com a ideia de que colo e presença física dos pais e de um cuidador responsivo, ela é essencial. Então, os processos bioquímicos, eles estão relacionados, né, com esses primeiros cuidados que a gente tem na infância, com esses primeiros cuidados que você está dando para o seu filho e a sua presença aí na vida dele. Tá bom? Aí agora a gente vai falando sobre mais alguns pontos, tirando mais dúvidas em relação a criar com apego, quem pode ser essa figura de apego, quem não pode ser, como isso acontece dentro do cérebro, se existe alguma estrutura cerebral que está responsável por isso ou não, e toda essa correlação para que a gente possa se fortalecer cada vez mais com o colo que a gente está dando para o nosso filho.